Olá! Nas últimas semanas postei uma pequena série de vídeos falando sobre testamento. E como anunciei no vídeo passado, hoje vou conversar com vocês sobre o que poderá ser mais vantajoso para o seu caso: testamento ou holding familiar. Como já mencionado, o testamento é uma ferramenta que tem a finalidade de organizar a herança. E diferente do que muitas pessoas imaginam, ele não é um documento que permite ao titular dos bens realizar uma distribuição completamente aleatória ou somente de acordo com a sua vontade. No testamento devem ser seguidas as regras estabelecidas pelo Código Civil, ou seja, a distribuição do patrimônio precisa estar de acordo com a ordem de sucessão hereditária, devendo ser preservada a parte dos herdeiros necessários, que incluem os ascendentes e descendentes, além do cônjuge, e dependerá do regime de bens do casamento ou da união. Sendo assim, somente parte do patrimônio pode ser disposta de maneira livre, mas nessa parte disponível, o titular pode incluir quem ele quiser. Essa é uma vantagem que o testamento possui. Após o falecimento do dono do patrimônio, é possível também aos herdeiros legais questionar esse testamento judicialmente, caso contenha brechas e entenda algum herdeiro que foi prejudicado. Prova disso é que sempre vimos notícias de pessoas famosas que faleceram e os herdeiros ficam anos discutindo judicialmente o testamento. Por isso, quando decidir realizar um testamento, o ideal é buscar por um advogado com experiência em sucessões. Em outubro de 2022, a ministra do Superior Tribunal de Justiça admitiu em julgamento de um recurso especial que a jurisprudência do STJ permite excepcionalmente a relativização de algumas das formalidades exigidas pelo Código Civil, quando, por exemplo, admitiu como válido um testamento particular, mesmo não tendo sido assinado de próprio punho pela testadora, e contou com a impressão digital. Mas é importante enfatizar que o que irá determinar a pertinência da excepcionalidade será a análise cautelosa de cada caso concreto. Bom, quanto à holding familiar, resumidamente, é uma empresa que tem o objetivo de administrar o patrimônio de uma família. Pode ser um procedimento mais eficiente dependendo de alguns fatores, como o número de membros da família envolvidos e particularidades da vida pessoal do titular dos bens. Quanto maior for o número de familiares e de bens acumulados ao longo do tempo, mais vantajoso é optar por essa modalidade de planejamento sucessório. A holding familiar é um procedimento simples para o cliente, uma vez que a complexidade na criação fica a cargo de advogados especializados em sucessão patrimonial. Mas, como mencionei, a holding ou pessoa jurídica terá como objetivo controlar e administrar o patrimônio das pessoas físicas de uma família e de outras empresas operacionais pertencentes ao mesmo grupo familiar, determinando participações societárias para cada um de seus membros. O quadro societário da holding normalmente é constituído pelo casal proprietário dos bens e os descendentes, filhos e filhas, com distribuição proporcional de cotas sociais ao que esses descendentes teriam direito na eventualidade da morte dos pais, ou também chamada sucessão. Com a criação de uma holding, evita-se a abertura de inventário, além de contar com inúmeras vantagens tributárias. O ITCMD, o Imposto Estadual de Transmissão, Causa-Mortes e Doação, que incide sobre a partilha de bens, é um dos impostos de maior custo no processo de inventário e não incide sobre os bens da holding, pois já estão na titularidade de uma empresa cujos sócios são também herdeiros. A constituição da holding familiar com doação das cotas ou ações com reserva de usufruto serve para proteger o patrimônio já conquistado pelo casal proprietário, caso venha acontecer dívidas futuras e outras possibilidades de perda de patrimônio. E serve ainda para evitar os conflitos familiares, conservar a atividade econômica, uma vez que ocorrerá a antecipação da legítima em vida pelo próprio autor da herança. Ser membro de uma holding familiar não impede que o herdeiro tenha outros bens. Somente os bens inseridos na empresa familiar são de propriedade conjunta caso ocorra a sucessão.
Resumindo, então, vejam que, embora o testamento e a holding familiar sejam institutos diferentes, o importante é realizar um planejamento sucessório eficiente, através de uma orientação jurídica apropriada. Converse com seu advogado especialista para verificar qual deles é uma opção benéfica para o seu caso. Compartilhe este vídeo com outras pessoas, deixe sua curtida e ative as notificações para ser informado sobre a postagem de vídeo novo. Até o próximo!